Olá, bem-vindos a mais um programa do Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e o projeto que eu trago para vocês hoje é uma coluna utilitária. Essa coluna utilitária você pode dar várias funções para ela. A que nós visualizamos enquanto estamos aqui realizando o projeto é, por exemplo, uma coluna para você colocar embaixo da sua pia de banheiro. Então, ao invés de você ter um gabinete, você tem uma coluna que inclusive tem rodinhas. Então é um carrinho, que inclusive tem aqui uma alça lateral, que te facilita puxar esse carrinho e levar para onde você quiser. Então imagine aquele monte de coisas que você precisa guardar no seu banheiro. Você vai ter aqui então à sua disposição duas gavetas e aqui em cima tem uma caixa. É uma caixa fixa, com a boca voltada para cima, aonde você coloca à mão coisas de maior uso, de maior utilidade. O padrão de material que eu estou utilizando nesse projeto é um padrão da Duratex, chama-se padrão Citrino da linha Cristalo. É um padrão alto brilho, é um MDF BP alto brilho, então ele parece uma laca, parece uma peça realmente laqueada. Um material muito bonito e ele tem uma tonalidade meio cítrica, assim, um tom cítrico, então é uma peça que se destaca. Bem, eu já me adiantei e comecei a realizar o projeto aqui, já me adiantei em várias ações e então eu vou pegar, para explicar para vocês o passo a passo, eu vou abrir essa tampa que está solta aqui. A técnica para montar essa caixa, que é o corpo da peça, foi a cavilha e a cola. No nosso programa Gabarito para Cavilhas, eu ensino em detalhes todas as posições e situações onde você precisa fazer as marcações e as furações utilizando o gabarito. Então, eu não vou mostrar esses detalhes para vocês aqui porque eu vou realmente me deter em outros. Então vocês estão vendo que as furações, essa tampa, por exemplo, já tem as furações feitas. E de uma forma simplista, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixa, onde eu tinha uma tampa em cima e uma tampa embaixo. Aí o que eu fiz? Essa tampa de cima, eu desci ela 15 centímetros. Então essa profundidade tem 15 centímetros. A tampa de baixo, eu subi 4,5 centímetros. Então ela ficou destacada da parte do fundo. Essas duas tampas, esses dois fundos, vamos chamar assim, eles têm duas cavilhas em cada um dos seus lados. Então, basicamente, eu usei o gabarito para cavilhas para posicionar essas cavilhas aqui, dos quatro lados das duas peças, e depois transferi usando o gabarito, que aí é a facilidade de usar o gabarito, para as peças laterais. E aí, simplesmente, juntei tudo. Na realidade, juntei estas peças e só falta fechar essa tampa agora. O detalhe aqui, que é o que eu vou explicar para vocês agora em detalhes, é a furação dessa alça aqui, que é uma furação feita no MDF com um acabamento delicado, então você precisa tomar certos cuidados. Então, antes de entrar, ou melhor, para fechar essa tampa desse lado, eu vou fazer esse furo nesta tampa, porque aí simplesmente é fechar a caixa e ela está pronta. Antes de falar da furação, um detalhe que eu gostaria de colocar. As peças foram cortadas, elas foram filetadas, acabadas com fita de bordo, e as peças foram encaixadas simplesmente de topo, como uma montagem normal, simples de marcenaria. Então, vocês verem aqui, vocês estão vendo o topo. As duas laterais vão ter os topos aparentes. Inclusive ainda está tudo sujo ainda de cola, ainda precisa passar um thinner para dar acabamento na peça. Até parece mal acabada, mas não é excesso de cola. Bom, essa furação que eu vou explicar para vocês, eu aqui utilizei e vou utilizar, e a minha sugestão para vocês, utilizar essa broca, que é a broca Forstner. Essa broca, ela proporciona fazer uma furação bastante precisa. É diferente da serra-copo. A serra-copo vai fazer um furo, mas o acabamento, inclusive num material desse alto brilho, do jeito que é,
não vai ficar bom. Então, a ferramenta indicada para isso é essa broca. Ela tem 50 milímetros de diâmetro e eu vou utilizar uma furadeira de bancada, porque aí eu tenho a broca descendo verticalmente, sem oscilação. Caso você não tenha uma furadeira de bancada, você pode utilizar a sua furadeira presa num suporte vertical para a furadeira. É uma outra opção. Então eu vou fazer a marcação de onde eu vou fazer a furação. Eu tenho aqui 2 quadrados de 5 centímetros de lado, que é o diâmetro da peça, que é o diâmetro da broca. Isso está centralizado nessa largura e a 3 centímetros do topo. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou fazer uma marcação no eixo dos 2 quadrados. Com um preguinho, um parafuso, eu marquei aqui o eixo. O que eu vou colocar nesse eixo do quadrado? Essa ponta aqui. Então eu tenho exatamente onde a peça vai descer. Então fica fácil de você posicionar e fazer o furo. Então vamos fazer essa furação. Vejam, eu tenho o furinho que eu fiz a marcação e eu vou colocar a ponta, o eixo da broca nesse furinho, desta forma. Dica importante, eu coloquei aqui uma madeira para servir de base na base da furadeira. Então é importante que você coloque essa madeira por baixo, porque quando a broca vazar o seu material bom, ela não vai vazar no vazio, ela vai vazar em cima da outra peça. Então a borda do furo que você está fazendo não estoura, ele fica preservado. Então preocupe-se em colocar essa base por baixo. Essa broca, pelo seu diâmetro, requer 600 rotações por minuto. Mais que isso, já complica a situação. Isso é especificação de fábrica, inclusive. 600 rotações por minuto. Vejam, o furo ficou perfeito, não tem nada quebrado na borda do furo. Pelo outro lado, a mesma coisa, olha. Está perfeito. Quando você for realizar o segundo furo, não deixe essa parte de baixo com onde você já fez o primeiro. Ponha uma parte lisa novamente, porque aqui você já tem uma parte vazada e pode estourar a parte de baixo da sua peça. Eu marquei com risco os 2 pedaços que eu vou retirar, ou seja, eu estou criando o buraco oval. Para cortar isso, como eu falei anteriormente, eu vou usar essa lâmina de serra que chama-se Dual Cut. Ela tem os dentes voltados para o meio. Eles se juntam aqui no seu meio, que inclusive tem uma largura diferente. Essa lâmina é própria para fazer corte em laminados com acabamento nas 2 faces. Depois que você fizer o corte com a serra tico-tico, certamente você vai ter que acertar um pouco aqui a superfície onde você cortou. Então utilize uma lima estreita, uma lima fina, e ao invés de fazer o movimento nesse sentido, que pode lascar tanto embaixo como em cima, faça no sentido do MDF, desta forma, para os lados. E aí você consegue acertar aqui qualquer rebarbinha. Comece a colocação da fita pela parte de cima, porque aí quando você estiver olhando a caixa, você vai ver sempre a parte de baixo da alça. Então você não vê a emenda. Depois que você transpassar uma pela outra, faça o corte depois do transpasse. Aí você levanta, tira a parte de baixo e ela vai colar certinho.
eu escolhi utilizar cavilha e cola justamente para não ter buracos de parafuso na parte externa do móvel. Agora, se você achar necessidade, achar que o móvel possa se abrir de alguma forma, a minha sugestão é que você coloque pela parte de dentro, onde são as gavetas, que não vai aparecer, esse tipo de cantoneira, por exemplo, com 2 furinhos, você reforça por dentro. Então fica aí a sugestão. Na questão das gavetas eu também já me adiantei, justamente porque nós temos um programa, o programa Gavetas do Criado Mudo, onde eu ensino duas maneiras diferentes de executar a caixa da gaveta. O que difere esse programa do outro é justamente o tipo de corrediça que eu estou usando. No outro eu usei uma corrediça telescópica normal. E nessa daqui eu vou usar uma corrediça que é telescópica também, só que ela é oculta, ou seja, você não vai ver a corrediça aqui na lateral da gaveta, ela vai por baixo da gaveta, por baixo da caixa da gaveta. Então fica muito mais bonito, a corrediça não aparece. Essa caixa da gaveta é muito simples, são peças filetadas aqui por cima, com fita de bordo. As duas laterais da gaveta eu fiz um canal com a tupia invertida na bancadinha, com uma fresa de 6 milímetros, que é a espessura do fundo, do mesmo material, e a parte brilhante do fundo eu pus para dentro para combinar com o todo da gaveta, que é brilhante também. A única diferença aqui, que você vai perceber no outro programa das gavetas, é que eu cheguei o fundo da frente até a parte de trás. Na outra eu tenho aqui um pedaço de frente, onde eu prendo a frente da gaveta. Nessa daqui eu tenho o fundo vindo até aqui. Isso aconteceu por quê? Porque eu tenho aqui a questão da corrediça, da instalação dela, onde eu tenho uma peça que vem até aqui na frente. E inclusive ela é fixada bem aqui na frente. Então eu passei o fundo até de um lado ao outro. Para utilizar essa corrediça oculta, é necessário adequar algumas medidas na caixa da gaveta. A primeira medida é com relação ao tamanho da caixa em relação ao tamanho do vão que a caixa vai se encaixar. Eu vou encaixar aqui para vocês verem. Vejam, aqui eu encostei e aqui eu tenho 1 centímetro de afastamento. Ou seja, a caixa tem que ter uma folga de 5 milímetros de cada lado em relação ao vão onde ela vai se encaixar. Isso em termos de largura. Esse é um detalhe com relação ao tamanho da caixa da gaveta. O outro detalhe é com relação a esse dente que tem embaixo, que é justamente as duas laterais onde vai a corrediça, que tem esse dente abaixo do fundo. É justamente onde vai se encaixar a corrediça, e é essa altura que vence aqui, e ela se encaixa perfeitamente desta forma. Então essa é outra medida que também a caixa precisa ter esse rebaixo de 15 milímetros na parte de baixo. Eu não poderia, por exemplo, colocar o fundo alinhado com esse topo aqui. Então, com relação à caixa, são essas duas situações. Com relação à gaveta terminada como um todo, tem uma outra medida para prestar atenção. A corrediça vai aqui e aqui. O que precisa prestar atenção? Essa daqui é a frente da gaveta, que eu vou colocar aqui, num dos lados aqui. Essa frente ela vai ser embutida. Quando ela fechar, ela vai fechar desta forma, alinhando com o montante do móvel. Então o que eu preciso prestar atenção em relação à instalação da corrediça, em termos de posição em relação à gaveta. Eu tenho que considerar a espessura da tampa que eu tenho na frente da gaveta. Então, como essa tampa vai ser embutida, ela tem 15 milímetros. Então eu preciso considerar 15 milímetros daqui para dentro. Vou pegar uma pecinha menor para vocês visualizarem.
Então essa aqui é a frente da gaveta, ela é alinhada com o montante. A posição da ferragem da corrediça, qual é? É uma distância de meio centímetro, ou seja, 5 milímetros desta tampa. Por quê? Porque essa corrediça que eu estou utilizando, além dela ser uma corrediça oculta, ela tem um sistema de fechamento da própria gaveta. Então a gaveta, para que você abra, você não vai ter puxador, você tem que empurrar a gaveta um pouquinho, e aí ela destrava e sai para frente. E esse destravar do mecanismo da corrediça, que é justamente o seu trinco, necessita de 5 milímetros de folga para poder empurrar e ela destravar, ou empurrar e ela travar. Então é justamente a posição da corrediça em relação à frente da gaveta. Então eu vou posicionar essa ferragem a 20 milímetros da face da frente. Ou seja, 15 de frente de gaveta e mais 5 de folga para poder funcionar o mecanismo de abertura. Se eu fosse colocar essa tampa, ao invés de embutida, alinhada com o montante, pela frente, eu também teria que deixar essa folga de 5 milímetros. Então esse mecanismo teria que vir para frente, de forma que a tampa ficasse afastada 5 milímetros aqui. Aí sim, eu empurraria, ela praticamente encosta e abre. Então esse é o funcionamento dessa corrediça com esse tipo de trinco. Então eu vou posicionar essas duas peças e já vou fixar, para a gente começar a montagem aqui da gaveta no seu local. Além desse desconto da frente, eu vou colocar um calço de 6 milímetros por baixo da corrediça, para que ela fique distante do fundo 6 milímetros. Então eu estou usando aqui dois pedaços de MDF de 6 milímetros. O próximo passo, agora para colocar a caixa da gaveta nas corrediças, é justamente essa ponta que tem no final da corrediça, que estão lá no fundo. Eu preciso criar um furo aqui na gaveta para que essa ponta se encaixe. Isso aqui vai ajudar a prender a caixa da gaveta na corrediça. Então eu vou fazer essa marcação. O que eu vou fazer? Eu sujei a ponta das duas pontas com uma caneta hidrográfica, hidrocor. Agora eu vou encaixar e vou transferir essa marcação para a gaveta. Tá aqui e tá aqui. Então agora eu vou fazer um furo para que essa ponta se encaixe. Esse diâmetro da pecinha que vai encaixar tem praticamente 6 milímetros. Então vou pegar uma broca de 6 milímetros para fazer essa furação. Além de encaixar a caixa da gaveta naquelas duas pontas lá no fundo, eu tenho que colocar essas duas peças aqui, alinhadas por trás do fundo. Esse aqui por trás da frente da gaveta. Essa aqui é a frente da gaveta, vai estar aqui. E eu tenho então essa peça encostada aqui, aparafusada no montante, desta forma. Encostada aqui, encostada na frente. Então já vou prender essas duas peças, porque isso aqui é o dispositivo para você soltar a caixa da gaveta da corrediça, que é justamente esse mecanismo aqui. Você aciona aqui e ela destrava e você solta.
Essas duas peças que eu acabei de prender, prendem a gaveta na corrediça. Agora eu vou entrar com a frente para prendê-la na caixa da gaveta. Depois de colocar aquelas duas pecinhas que travam a corrediça na gaveta, eu encaixei ela aqui, empurrei para trás e ela travou. Então a gaveta está presa na corrediça. Agora eu estou aqui com a frente, que vai nessa caixa. Estou usando aqui 2 pedaços de laminado de fórmica como espaçador. E agora eu vou prender 2 sargentos para que a posição da tampa fique resguardada. Aí solto a gaveta e vou prender a gaveta por trás, a tampa por trás. A gaveta de baixo está pronta, está instalada. Agora eu preciso instalar a de cima. Para instalar de cima, eu preciso posicionar as duas corrediças da gaveta de cima. Então, para isso, eu preciso ter aqui um gabarito afastando da gaveta de baixo, exatamente onde eu preciso colocar a corrediça. Então, eu cortei aqui 2 gabaritos com 60 milímetros, que é justamente a altura que eu vou posicionar a outra corrediça. Afastada da caixa de baixo, 60 milímetros. Então eu vou posicionar isso aqui dos 2 lados e vou entrar com essa corrediça desta forma aqui. Deixando aqui na frente aqueles 20 milímetros que eu deixei igual na de baixo. E o resto do processo de montagem exatamente igual ao que vocês acabaram de ver com a gaveta de baixo. Depois eu vou posicionar aqui a frente da gaveta e prender da mesma maneira que eu prendi esta. E as gavetas estão prontas. Essa corrediça, no caso, joga a gaveta toda para fora, então tem acesso total na gaveta. E o diferencial dela é justamente esse clique que segura a gaveta, então não precisa ter puxador. Dessa forma. Bom, e agora a última ação nessa peça que é colocar as rodinhas para ela ficar pronta. Então vamos virar de ponta cabeça e colocar. Quando você for colocar as rodinhas, veja que ela não bata aqui nessas laterais e que ela gire solta. Para o carrinho ter uma mobilidade completa. E o projeto está finalmente pronto. Então a proposta era essa, era uma coluna com um visual bem limpo. Com uma caixa aqui em cima, uma caixa para colocar as suas coisas e ter acesso rápido, 2 alças para proporcionar você mexer a peça para onde quiser e 2 gavetas com essa corrediça oculta, então fica um visual bem legal, você não ver a corrediça. E tem esse clique que é justamente o trinco da gaveta, então também não precisa ter puxador, você pode movimentar o carrinho, a gaveta não vai se abrir. É um projeto muito legal. Um resultado muito legal, eu estou muito contente, muito satisfeito. Bem, como eu falei no início do programa, você pode utilizar essa peça no seu banheiro, como um carrinho de apoio. Mas também você pode dar o uso que você desejar a ela. Por exemplo, um carrinho de costura. Encher aqui de novelos, agulhas e tal, se você curte costura. Se você curte arte, então colocar tintas, pincéis, ou seja, pode até ir para a cozinha, não vejo problema nenhum. Então, um carrinho eu diria até multiuso, com muitas possibilidades. Se vocês realmente curtiram o nosso programa de hoje, lembre-se de dar aquele joinha lá no YouTube pra gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você receber os avisos das nossas postagens. E você vai ter à sua disposição na nossa página na Gasômetro Madeiras um kit desse projeto, um kit de materiais desse projeto, para que se você quiser realizá-lo com esse material,
você possa adquirir. E é isso. Espero vocês no próximo programa. Um grande abraço.